Lívia sabe por que eu tô rindo. Eu não sei não, porque eu não vi, peraí. Não viu, não? Ainda não. Foi o trem, mas tudo bem, deixa pra lá. Vamos começar, então. Vamos começar, gente. Já estamos gravando, tá? Então, bom dia. Obrigada pela presença de todos vocês. A gente está no último dia da nossa semana virtual de Química, tá? Então, a gente vai encerrar com chave de ouro numa palestra com a farmacêutica Lívia Ramalho, né, que trabalha na Anvisa de Brasília, e vai falar um pouquinho da formação dela, da visão dela de estudante, o que mudou agora que ela continua estudante, mas em outra área, né? Então ela vai contribuir um pouquinho para a nossa formação e para a gente formar um pensamento em relação ao que a gente vai fazer ou não no futuro, né? Então eu trouxe a Lívia, que é minha prima, né? Então, pessoa que eu convivo, confio e admiro, e assim, porque ela trabalha numa área que é afim à área de química, né? A gente está fazendo uma semana de química, ela não é química, mas é uma área afim, é uma área que desperta muita curiosidade, muito interesse nos alunos que gostam de química, né? Às vezes o aluno gosta de química e fala, mas eu não me vejo na engenharia, eu não me vejo nesse campo, e a farmácia é um campo afim bastante interessante. Então, é uma visão de profissional bastante interessante, né? E fora a experiência de vida que eu conheço e que acho que vai contribuir muito para vocês. Então, seja bem-vinda, Lívia, fique à vontade, tá? Obrigada por ter aceito o meu convite. Muito obrigada, eu agradeço, eu fico muito feliz. Agradeço especialmente a professora Raquel, minha prima querida, e ao Colégio Pio XII, porque eu realmente acredito que essas oportunidades, elas são incríveis, assim, porque eu acredito que a gente só muda esse mundo e constrói um mundo mais igualitário, mais justo, por meio da educação. A gente tem que passar pela educação. Então, eu fico muito feliz nesses momentos, porque é o momento de aprendizado, por isso que eu conto com a participação de vocês, fiquem bem à vontade, se tiverem qualquer dúvida, podem ir anotando, podem interromper, que vocês vão perceber que eu sou muito aberta, muito solícita, e vamos começar, né? Eu vou compartilhar aqui a minha tela, você, Raquel, por favor, me diga se está tudo ok. Se você vai ver a minha tela. Conseguindo ver? Sim, tá aparecendo aqui. Perfeito. Estão vendo uma flor de lótus aí? É uma flor, sim. Não sei se é de lótus, não. Sim, uma flor. Obrigada. Então, eu queria começar falando um pouquinho de como é que eu chego aqui hoje, né? Eu estou muito feliz com essa oportunidade e eu trouxe a flor de lótus porque, para mim, ela tem um significado muito forte de transformação. Ela é uma flor aquática e ela, normalmente, ela está em lugares que são muito lamacentos e ela purifica essa água. Então, ela representa pureza, transformação, inovação. E eu acho que é uma boa maneira da gente começar aqui hoje falando como é que eu chego feliz e disposta aqui a contribuir com vocês e aprender também. A minha história, eu sou nascida no Rio de Janeiro, sou carioca, minha família, por parte de mãe, é toda do Rio de Janeiro. Estudei no Instituto Nossa Senhora das Dores, inclusive, 2 anos da minha vida, 3ª série e 5ª série, mas meu pai é militar, então nós viemos para Brasília, fui criada aqui. Brasília é uma cidade muito gostosa de se viver, mas antes de começar tudo, eu queria ver com vocês o que representa Brasília para vocês em uma palavra. Eu quero pedir a contribuição de que vocês entrem nesse site, o mente.com, coloquem o código 134423. Vocês podem abrir uma janelinha à parte, se vocês estiverem usando o celular. Isso, ou então no celular, né, se tiver pelo computador. Vocês já usaram esse site comigo, vocês sabem como é que é. É aquele que gera a nuvem de palavras.
Exatamente. Vocês estão conseguindo enxergar aqui a minha tela ainda? Sim, sim. Então, eu queria a contribuição de vocês para falarem o que vocês pensam de Brasília. Podem ser honestos, tá? Estou preparada para ouvir. A minha prima, ela se mudou há pouco tempo para Brasília. Ai, que delícia! Maluco. Ela está gostando? Normalmente, o início é uma adaptação complicada. Ela diz que tá gostando. Ai, que bom. Diz que é tranquilo ver lá. Ó, tá começando a aparecer. Vocês Eu estão pergunto, conseguindo qual é o enxergar? código mesmo? Oi? Qual é o código mesmo? 13 44 23. Ela vai fazer isso agora, eu acho. Olha, começando a aparecer, vamos ver. Corrupção, sim, certamente. Lívia, você tem como compartilhar o link no chat? Tenho. Só um minutinho. O link, que aí eles já Que eu- acessam direto. Ver se eu consigo. Você não está com o celular, não, né? Porque aí muda a sua apresentação aí. Ah, mas tudo bem, muda, tá né? rapidinho, tá ótimo. Você coloca, então? É, porque a gente está vendo o que você está dizendo. Tá. Olha que bacana, já está aparecendo aí. Já foram umas 20 pessoas. Política, Show de bola. corrupção, governo. As palavras que ficam maiores são as que têm mais pessoas falando a mesma palavra. Política, capital, ganância, tranquila, arquitetura, loucas. O que será loucas, gente? Bonita, verdade. É uma cidade muito bem planejada, né? E ela chama atenção pela arquitetura, né? Jojo também eu sei o que é. Só quero dizer que eu sei que já apareceu no Mint meu. Jojo. Não é Jojo O todinho. que é mas Jojo? Eu não outro sei. Não sei, melhor não perguntar, não. eu Quem sai daqui? acho que eu me sinto na obrigação aqui de explicar. É só um meme. É só um meme. Não tem nada a ver. É só um meme. É um meme, é um meme. É um meme, é um Não tem meme. a Não tem nada a relação ver. com Brasília, não. Deixa Não rolar, está né? atualizado. É só um meme. Não. É um meme que não sai na cabeça deles. De vez em quando Renato aparece nas aulas. Russo, ó, Legião Urbana, estão lembrando da área musical, muito bem. Ótimo. Já deu para ter uma noção, né, que corrupção chamou bastante atenção, né, política, poder, governo. Normalmente, eu vou passar já para a apresentação, podem continuar escrevendo que depois eu mando esse mapa de palavras para vocês, tá? E realmente, vocês têm toda a razão. Brasília tem tudo isso. Tem corrupção, tem poder, é o centro administrativo político, né, do país. Mas tem outras coisas também. A gente tem um lago artificial aqui, a gente tem belezas naturais, nós temos arte, temos música, temos pessoas e, gente, pasmem, temos até carnaval. Aqui tem crescido muito o entretenimento, então, assim, é uma cidade que pode ser muito acolhedora. Eu trouxe essa introdução para mostrar um pouquinho, para a gente não se prender aos primeiros olhares, para a gente não se prender aos primeiros julgamentos que a gente faz. E a gente se abrir para o aprendizado e para as possibilidades que existem em tudo na vida, né? Inclusive com Brasília também. Bom, eu vou começar minha história bem do começo. Mentira, gente, eu não vou falar desde pequenininha, mas eu queria trazer para vocês o contexto inicial da minha vida, que foi no Rio de Janeiro, e nessa época aí, mais ou menos parecida com a idade de vocês, um pouquinho mais velha aí já, uns 20 anos, mas eu vou falar como é que eu comecei, por que que eu escolhi o que eu escolhi, por que que eu tive as minhas decisões na minha vida. Alguns dos aspectos, né, para eu decidir o meu curso.
E eu imagino que vocês sofram muito com isso, porque é um momento tenso, é um momento de muita ansiedade. A gente nunca sabe bem, a gente sempre tem um peso da escolha, a gente imagina que tenha que ser uma escolha para a vida inteira. Então, a gente escolhe isso muito jovens. Então, eu acho que é uma carga pesada, e eu acho que a gente tem que se acolher nesse momento, que é, de fato, uma decisão importante e difícil. Na minha vida, eu sempre fui muito estudiosa, tive privilégios e pude estudar tranquilamente. E aqui em Brasília, a gente tem um perfil e uma pressão muito forte para a gente ir para a área jurídica. Eu sempre fui muito comunicativa, então, bem estudiosa, então os professores, eles tinham, inclusive no colégio, eles tinham uma tendência de querer que você fizesse ou medicina ou direito, e em Brasília, mais especificamente, especialmente o direito, por conta da grande quantidade de cargos públicos e nesse sentido. Então, eu sofri essa pressão tanto dentro de casa, quanto no colégio, para fazer direito. Mas eu não gostava de direito. Então, assim, eu achava maçante, né? Naquela época eu não gostava tanto de humanas, eu gostava muito mais de química, física, biologia, matemática. Então eu queria algo nessa área, mas ao mesmo tempo eu não tinha vontade, como a professora Raquel mesmo falou, de fazer algo na ciência pura. Eu queria algo aplicado. E nessa eu fiquei bem na dúvida mesmo, fiz testes vocacionais, fiquei pensando e olhei a questão da rentabilidade, o que seria mais rentável. Vocês tiveram uma palestra com o Luiz é meu primo também, Luiz Mendonça, e ele foi uma inspiração para mim, que eu sempre vi ele estudando muito e galgando passos importantes na vida, e eu pensei em engenharia química também. Só que em Brasília não existia na época esse curso, na Universidade de Brasília, que é a Universidade Federal daqui. E minha família é muito conservadora, tradicional e muito super protetora. Então, a possibilidade de ir para outro estado não existia na época. E aí eu falei, então, a minha decisão foi farmácia. Essa carreira, ela tem várias possibilidades, né? Eu não sei se vocês estão familiarizados, mas a gente tem desde o mundo acadêmico de pesquisa em medicamentos, em cosméticos. A gente tem as indústrias farmacêuticas, as indústrias de cosméticos, saneantes. A gente pode também trabalhar em farmácias de manipulação, em drogarias. Na minha ideia, na época, eu pensava muito em perícia da Polícia Federal, da Polícia Civil, muito pelo salário, né, pelo dinheiro, na época eu pensava muito nisso, mas também pela questão laboratorial, de pesquisa, de você identificar, né, a química, tem muita química nisso, e eu amava química. Então, é um campo vasto e a gente tem várias possibilidades. Falando em possibilidades, eu queria aproveitar a ajuda de vocês de novo e fiquem à vontade para interromper se precisarem, tá? Tirar alguma dúvida. A gente vai no Mente novamente, só que no primeiro código aqui, ó, 948177. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Qual é o código mesmo? 94, se alguém puder escrever no chat, 8177. E aí eu queria saber de vocês isso. Que curso que vocês estão pensando em escolher? Interessante, medicina, psicologia. A nossa orientadora educacional, Lívia, está na nossa palestra e ela vai aproveitar aí para. Olha aí, que legal. Seja bem-vinda. Bom dia, Verônica. Bom dia, meu amor. Na hora, aquela mesma comunicação que nós temos, Raquel.
a mental. Isso é mesmo, eu vou aproveitar essa nuvem. Você sabe que a gente é conexão total, né, meu amor? Total. Então, aí, aproveita a oportunidade. Vou deixar que eu mando para vocês depois, tá? Para não finalizar. Inclusive, ao longo ao longo de hoje, vocês podem continuar alimentando. Legal. Eu mando engraçado no final depois. Hein, Lívia, você falando de direito, medicina e né, direito, medicina, né? Sim. E engenharia, né? E eu sempre falo isso, né? A gente está cheio de engenheiros, médicos e advogados. Nada contra eles, né? Inclusive, o seu esposo é advogado. Né? A tua mãe também, né? Sim, meu pai. A pressão é forte aqui. Pois é, mas né? Eu resisti a essa pressão, tive o privilégio, né? A gente precisa de outras... Entendi. A gente precisa de outras profissões, pessoas boas como eles são em outras carreiras. Isso é muito importante. Exatamente. A reflexão que eu quero trazer é bem por aí. A ideia é: será que você, escolhendo somente pelo financeiro, ou então pelo status, será que isso vai te trazer felicidade e realização? Então, eu acho que é uma pergunta que a gente tem que se questionar, né? Nesse período de decisões. E eu acho que na vida inteira, né? Um pouquinho aqui dos resultados. Jornalismo, direito, medicina, mais pessoas, engenharia, publicidade, odontologia, comunicação, fisioterapia, fotografia, estatística, biologia marinha, olha que bacana. Veterinária, educação física, motorista de Uber, advocacia, União Soviética, interessante. História, apicultor, gastronomia, delícia. Já deu para ter uma boa ideia, né? E aí agora, eu já fiquem aí no mente, e agora eu gostaria de perguntar, essa é o que vocês estão pensando em escolher. E agora eu quero perguntar para vocês, nesse código aqui, ó, 52, 14, 26, se você pudesse, assim, o que você realmente queria fazer, o curso que você realmente gostaria, assim, a paixão, sem pensar em circunstâncias externas. É o 52, 14, 26 agora. Já apareceu um modelo ali, ó. Eu tô até com medo de perguntar quem foi. Vamos ver se muda muito. Será que é diferente? É uma outra coisa também que a gente... Ó, jogar na Mega Sena não vale porque é circunstância externa. É o curso. E será que ganhar na Mega Sena traz tanta felicidade assim? Eu gostei do continuo não sabendo, tá vendo? Exato, e eu acho muito válido isso. Que a gente tem que saber. Isso, exatamente. E quem disse que a gente vai saber qualquer dia? Exato. Se for ó, apareceu química agora, hein? Apareceu física. Que bom! Tem tempo que eu não formo um químico no Pio 12. Eu tenho um nome a zelar, uma reputação a zelar. Vários químicos. Química está bem forte, tá vendo, né? Mas tem tempo que eu não formo. Ó, apareceu também gamer, que é uma profissão do futuro, né? Já tá muito agora, já em voga, mas é uma profissão do futuro, gamer. Oi, Verônica. Triste que eu estou, não vejo nenhuma orientação educacional. Nada. Nenhum pedagogo, né? Nenhum pedagogo. Guilherme, também não vejo. Tô arrasado. Aproveitar que vocês estão escolhendo aí. Bom dia, João. O diretor está presente. Bom dia, João. Bom dia. Bom dia, bom trabalho para todos.
Muito obrigada, agradeço o convite, viu? E a presença. Eu que agradeço. Em nome da Raquel também, já agradecendo a sua presença. Muito obrigada. Olha aí, apareceu um museólogo. Eu acho que eles estão tentando me agradar, Lívia. Será? Esse química aí. Apareceu, ó, apareceu até farmácia, gente. Agora eu fiquei feliz. Esse química em destaque aí tá me parecendo mó balinha, sabe aquela balinha que eles mandam pro professor no final da aula? Uhum, a maçã, toda né? Cara. Já deu para ter uma ideia, né? Que a gente mudou um pouquinho a carinha do que estava antes, né? Mudou um pouquinho. Antes estava bem forte, medicina e direito, tá vendo? Jornalismo ali um pouquinho maior, engenharia. E agora, no que a gente quer mesmo, ó, apareceu química, biologia, né? Diversificou mais. Então, eu acho que é algo que, claro, vocês não vão decidir hoje, mas é algo que vocês têm que levar em conta no momento da decisão. A sua paixão, o que te move, o que dá vontade de continuar estudando. Vamos voltar lá para a apresentação. E dentro dessa perspectiva, eu queria trazer para vocês um pouquinho sobre felicidade no trabalho. Eu não estou vendo a apresentação, não. Não está conseguindo ver? Não. Será que tem mais alguém? Hã? Para mim está aparecendo. Está aparecendo? Então talvez seja a internet. Está aparecendo aquele negócio de qual curso vai escolher. Não, então aguarda só um pouquinho que deve estar rodando. Daqui a pouco vai aparecer, porque os colegas já estão vendo. Maria Luísa, fica tranquila, porque é questão de internet mesmo e instabilidade do próprio Meet mesmo, tá? O meu também às vezes demora para passar. Tá joia, obrigada. Tá bom. Então, você conseguiu ver agora? Ainda não. Então, e na felicidade no trabalho, quais são os aspectos que são relevantes para a gente ser, então, feliz? Vocês acreditam que é possível ser feliz no trabalho? Eu tenho estudado um pouco sobre isso e é possível ser feliz no trabalho. Tem engajamento, você vê motivação. E para isso, a gente precisa se sentir útil, a gente precisa se sentir pertencente, a gente precisa ter mais emoções positivas ao longo do trabalho, do ofício, do que emoções negativas. Então, a gente tem que ter prazer no trabalho. A gente tem que ter algum grau de afinidade com o que a gente faz. Extremamente importante a gente ter bons relacionamentos no ambiente de trabalho, porque isso fortalece, isso conecta. Nós somos seres gregários, nós somos seres que precisam de gente. Ambientes cooperativos se mostram muito mais prazerosos e com mais benefícios no ambiente de trabalho. E a gente sabe também que hoje a gente vive num mundo, numa sociedade, o Brasil não é diferente, que a gente está com um extremo adoecimento mental. Hoje, um dos maiores motivos de afastamento no trabalho é a depressão. Então, a gente precisa trabalhar esses elementos para que a gente não adoeça. A sociedade carece disso. E a gente precisa, sim, claro, sempre estudar as habilidades técnicas que a gente vê, a gente precisa disso para ter os instrumentos para poder trabalhar e produzir. Mas a gente também precisa das habilidades socioemocionais para isso. E que muitas vezes a gente negligencia e deixa para depois, ou acha que não, quando eu estiver tranquilo, eu lido com isso. Quando eu estiver bem, eu vou ver esse tal do autoconhecimento. E não, isso é muito importante. A gente tem visto isso na vida, na experiência, mas a gente tem visto isso na ciência também. E um ambiente infeliz de trabalho? O que acontece muito? Sobrecarga, controle, pensar exclusivamente no financeiro, querer agradar mais aos outros do que você de fato se conhecer e saber o que você quer, vaidade, ostentação, não se conhecer e um ambiente competitivo. Então, eu trouxe um pouquinho do cenário do que pode ajudar a gente a ser mais feliz no trabalho. Nem sempre é assim. É importante a gente falar, quando a gente fala de felicidade, a gente não pode atrelar a alegria
ou a tristeza, porque alegria e tristeza são antônimos. Aí você usa certo, porque são emoções. Mas a felicidade, ela é uma construção, é uma avaliação da sua vida. Então, às vezes, não significa que a gente, quando fala de felicidade, que não existe sentimentos negativos, que não existe tristeza. Muito pelo contrário. Sofrimentos vão existir, vão ter momentos que a gente vai se sentir mais desmotivado, mas é importante da gente trazer essa definição de felicidade como algo real e como algo com responsabilidade, que às vezes a gente não vê por aí. E aí, voltando um pouquinho para a minha história, eu falei do cenário ideal, mas como é que eu fiz, né? O que me ajudou, depois de entrar na faculdade de farmácia, na Universidade de Brasília, o que me ajudou a decidir o que eu queria fazer? A verdade é que eu adorei o curso, eu amei, eu sou até hoje por farmacologia, para mim era encantador, assim, entender como é que o medicamento age no corpo, como é que ele traz um efeito benéfico, como é que ele pode ser prejudicial, né, os efeitos colaterais. Então, isso para mim era uma fisiologia, né, do corpo humano, tudo isso era muito mágico. Nerd, eu sei, gente, tudo bem. Mas a gente tem que se acolher, né, a gente é assim, tudo bem. E aí, o que acontece? Eu gostei muito, tinha muita afinidade. Então, eu pensei, num primeiro momento, em farmácia hospitalar, porque eu gosto de gente, eu gosto de interagir, eu gosto de cuidar. Então, eu poderia pensar em aplicar a farmacologia no uso no hospital. Mas aí, naquela época, eu pensei muito também na questão financeira. Foi assim, foi um peso muito grande para mim. E, na época, eu considerava que a farmácia hospitalar era um trabalho muito exaustivo, de fato tem muitas horas, e que a contribuição financeira não era tão significativa. Então, eu fui mudando. Ao longo da faculdade, eu fiz muitos projetos de pesquisa, iniciação científica, eu participava muito forte em pesquisa de fitoterapia, que é uso de plantas, né, na medicina, né, nos fármacos. E então eu fui meio que me moldando nessa, estudando e sempre vendo. E assim, no final das contas, o que aconteceu? Chegando no final do curso, eu estava num estágio, inclusive na Fiocruz, né, na Fundação Oswaldo Cruz, aí no Rio, e saiu um concurso da Anvisa para farmacêutico. E eu, sendo bem sincera, gente, eu não sabia nem exatamente o que a Anvisa fazia naquela época. E eu falei, gente, mas é uma oportunidade gigantesca, né? Na minha área, em Brasília, ganhando bem, eu falei, não, eu vou pesquisar o que se trata. E aí eu fui entender o mundo da vigilância sanitária, né? E a importância que isso tem para a nossa contribuição, assim, como para uma sociedade com menos riscos, né? E aí, ou seja, eu trouxe o mundo ideal, mas eu trouxe também o meu mundo real. Naquela época, eu escolhi o que estava à disposição para mim, e eu fui muito, foi sorte, foi preparo, foi dedicação, mas foi muito pautado no que estava disponível. E eu acho que isso pode ser a realidade de muitas pessoas. Então, esse era o meu cenário, falei um pouquinho para vocês, e eu entrei na Anvisa. Mas, eu não sei se vocês repararam, eu estava no estágio ainda, eu ainda não tinha sido, eu não estava com a graduação, né, não tinha sido formada ainda, não estava formada. Então, eu passei no concurso, mas tinha concurso de títulos, ou seja, se você tem pós-graduação, mestrado, doutorado, você ganha pontos e você vai para frente. E eu não estava nem formada ainda, né, então eu fui lá para baixo, na classificação, e aí demorei a ser chamada, demorou 1 ano e meio, mais ou menos, para ser chamada, para realmente eu tomar posse no concurso. Então, nesse meio tempo, eu tive a oportunidade de trabalhar em outras áreas. Eu trabalhei como propagandista da indústria farmacêutica, numa linha que era profissional, dedicada para farmacêuticos. Trabalhei como professora substituta na própria Universidade de Brasília, dando aulas de assistência farmacêutica. Fui farmacêutica responsável numa drogaria. E, finalmente, tomei posse no concurso da Anvisa. E aí eu aproveito aqui para falar um pouquinho da Anvisa, porque talvez nem todo mundo tenha familiaridade com o que a gente faz e com o papel da Anvisa, né, no Brasil.
e no mundo também, né? Porque a gente tem outras instituições semelhantes à Anvisa no mundo, né? A gente tem o FDA, por exemplo, nos Estados Unidos, e na Europa a gente tem a Agência Europeia de Medicamentos, que é a EMA. Então, são figuras semelhantes com o que existe aqui na Anvisa. A Anvisa é uma autarquia, né? É um órgão público federal, e ela tem um escopo muito variado. Ela regula tanto tabaco, ela regula alimentos, saneantes, ela regula equipamentos médicos. Os equipamentos médicos vão desde luva, tesoura, até ressonância magnética nuclear. Então, tem uma grande complexidade e uma forte variedade, inclusive de profissionais ali dentro. Precisa ser multidisciplinar. Então, a gente tem químicos dentro da Anvisa, a gente tem farmacêuticos, a gente tem nutricionistas, engenheiros, a gente tem uma gama enorme, né, médicos dentro da agência. E eu, como farmacêutica, também tenho uma ampla gama lá dentro para trabalhar, que é a pesquisa clínica, que é você avaliar os dossiês antes de começarem os testes, para ver se os medicamentos funcionam ou não. A gente precisa ter uma aprovação desse dossiê. E aí é a área de pesquisa clínica. Depois disso, depois que você já aprovou, os testes podem ser conduzidos, aí a gente vai para a etapa de registro. Então, antes de ir para o mercado, você precisa avaliar se aquele medicamento ele é seguro, se ele tem eficácia, né, se ele funciona, e se ele está com a qualidade aceitável. Então, a gente tem esse tripé aí na eficácia e segurança pré-registro. Mesmo depois que o medicamento já foi aprovado, ele é seguro, ele é eficaz, ele vai para o mercado. E aí a gente tem outras possibilidades, porque no momento dos estudos de ensaios clínicos, a gente tem os sujeitos de amostra, né, os sujeitos que são submetidos aos testes, eles são muito restritos. São grupos menores, são pessoas normalmente selecionadas para determinada doença, determinado medicamento. Então, o mundo é mais restrito. Vocês concordam que quando a gente vai para o mercado, a gente vai ter criança tomando medicamento, a gente vai ter gestante, a gente vai ter idosos, e a gente não faz testes com esses grupos populacionais. Então, a gente tem que continuar avaliando a segurança e a eficácia dos medicamentos, mesmo depois que eles vão para o mercado. E aí que entra a farmacovigilância, que é outro xodó meu, que eu amo, que eu trabalhei muito tempo na área. A gente tem a tecnologia farmacêutica, que aí, nesse caso, é avaliar a produção. Como é que está sendo feito? Está com um controle de qualidade adequado? Esse medicamento está saindo conforme ele fala nas especificações? Então, é outra seara. E tem também a fiscalização, é ver como é que está em loco, como é que as empresas estão fazendo, como é que estão comercializando. Então, vocês viram que é complexo, né? Isso aqui é só o mundinho do medicamento. Para isso tem cosmético, para isso tem agrotóxicos, para isso tem produtos para a saúde. Então, é uma gama gigantesca aí para vocês, quem sabe, trabalharem também. E aí, na vida real, novamente, a gente tem o quê? Nem tudo é felicidade, né? Nem tudo é alegria. E a gente tem frustração, a gente tem perda, a gente tem portas fechadas. E a gente precisa trabalhar justamente o nosso emocional, a nossa gestão emocional, para lidar com isso de uma melhor forma, com resiliência, acolhendo o sofrimento quando tem que acolher, mas vendo formas de superar. Então, na minha jornada, eu tive momentos de desmotivação. Eu fiquei 7 anos numa área que eu não queria ter ficado, que eu já estava, assim, incomodada. Eu tive época que eu não tinha vontade de levantar da cama. A verdade é essa. Então, eu comecei ali no processo de... Pode falar. Alguém quer falar alguma coisa? Acho que não, acho que só abriu o microfone. Ou não, Sérgio, Sérgio, pode falar, Sérgio. Não, falei que por mim tudo bem. Eu tô bem aqui. Tá bom. Então, por favor, fecha só o seu microfone, porque está dando alguma interferência, tá? Obrigada. Então, o que acontece? Quando a gente não se identifica mais com o objeto que a gente está trabalhando, isso é muito forte. E por isso que, assim, eu trago a minha experiência hoje para vocês terem uma
pensarem nisso. Eu entendo que os contextos são diferentes, cada um tem a sua jornada, a sua bagagem, suas afinidades, mas eu acho que é muito importante a gente ter em mente o que me traz satisfação, o que me deixa com vontade de levantar, o que me deixa... Já é um bom caminho para te mostrar, né, o que você pode fazer para o resto da vida, e não necessariamente precisa ser para o resto da vida. E vocês vão ver isso aqui na minha história também. Mas teve coisas muito boas, eu tive oportunidades incríveis de representar o país em outros lugares internacionais. Eu me sinto relevante no meu papel nessa contribuição de um uso racional e seguro dos medicamentos. Então, isso aqui são elementos que trazem realização para a gente. Do nosso trabalho, e é também um sentimento de utilidade, de propósito. Quando a gente fala de propósito, é algo que tem que ser além da gente. Por exemplo, a minha realização é algo que é para mim. Eu me sinto feliz porque tive a oportunidade de conhecer o Japão e representar o país no Japão. Então, é uma realização que foi boa para mim. Mas quando eu penso que eu estava lá para avaliar uma vacina que poderia ser benéfica para a sociedade, isso vai além de mim, é um propósito maior. Então, eu acho que são elementos que podem ajudar a gente na decisão. Mas aí, eu queria trazer para vocês outra possibilidade de reflexão, que tá tudo bem a gente mudar de rota, tá tudo bem a gente não querer mais aquilo, e perceber que aquela história foi bacana, foi interessante, mas eu quero outras histórias agora. Isso para todos os aspectos da vida, inclusive os profissionais. Hoje, no cenário mundial, a gente tem visto e tem sido muito falado sobre o mundo VUCA, que é um acrônimo em inglês: volatilidade, ambíguo, complexo, incerto. E é esse mundo veloz, né? Esse mundo dinâmico. Vocês são dessa geração já e vocês percebem essa velocidade. Eu ainda sou mais analógica, mas vocês já nasceram nesse digital, e é tudo muito rápido. Algo que a gente aprendia a fazer de uma forma, hoje já é de outra forma. Você já tem que se repaginar e se inovar e fazer. Então, nesse contexto, é muito comum as pessoas estarem frustradas com as decisões profissionais que tomam na vida. A gente está vendo aí muitas pessoas passando por transições de carreira, e eu, inclusive, sou uma delas também. E eu queria trazer esse aspecto para vocês, porque é para mostrar, eu tenho uma carreira bem estabelecida, eu sou realizado no que eu faço, e ainda assim eu quis mudar, agregar, na verdade, na minha história, agregar algo a mais, porque a gente nunca invalida o que a gente aprendeu, né? A gente sempre pode aprender mais. Que é importante também trazer esse posicionamento, que é assim, a vida é um eterno aprendizado. Então, quando a gente tem essa clareza, é mais fácil para a gente aprender e para a gente ver que a gente vai aprender ao longo da vida inteira. E aí eu trago para vocês que hoje, pela minha história de vida, algumas dores que eu sofri, muito influenciadas pela maneira que a sociedade nos vê como mulheres, eu tinha uma relação com a minha imagem muito pesada, assim, de muita autoexigência, e de querer atingir uma perfeição, um peso, um determinado peso, né? Então, assim, isso era um sofrimento muito grande na minha vida. E na minha história, eu tive várias dores e sofrimentos por conta da imagem. E eu cheguei à obesidade mórbida, que é essa foto do meio que vocês podem ver, eu cheguei a pesar mais de 128 quilos. E aí foi outro sofrimento, porque foi a questão da invisibilidade, né? E sofrer com a estrutura gordofóbica que a gente vive na sociedade. E hoje eu estou em outro processo de transformação novamente, porque eu decidi fazer uma bariátrica. Mas por que eu estou trazendo isso aqui hoje? Esses sofrimentos e essas lutas que eu tive me fizeram ser uma pessoa muito melhor. E eu cresci muito mais e adquiri uma empatia muito maior pelo ser humano, pela sociedade, por conta das minhas dores, por conta dos meus sofrimentos. E aí eu explico que
nesse processo, eu identifiquei em mim uma vontade de conhecer mais sobre o ser humano. E por isso, hoje, eu voltei para a graduação. Eu faço psicologia. E estou amando, estou apaixonada por esse universo. Estudo felicidade, faço uma pós-graduação em psicologia positiva. E trouxe essa frase da Maria da Penha, porque me representa muito. E Maria da Penha é farmacêutica, tá, gente? Só para deixar aqui claro, só para trazer mais gente para a farmácia também. Mas que eu acho muito forte, muito potente, que é meu sofrimento se transformou em luta. Eu não sabia disso. É legal, né? É muito interessante. A gente não tem muitos farmacêuticos, né? Tony Garrido é farmacêutico, tá, gente? Só para também já... Muito bom. Representatividade importa, né? E aí, eu queria trazer esses aspectos, porque eu acho que quando a gente fala de carreiras, a gente às vezes se pauta muito e tem a tendência de trazer só as realizações, né? Só os pontos positivos, os aspectos bons. E não, gente, na nossa vida, a nossa vida é complexa, né? Nós somos seres integrais, complexos, e a gente sofre. Cada um tem um sofrimento diferente, mas a gente se une em vários aspectos. E quando a gente fala das nossas dores, eu acho que a gente se conecta mais e a gente se identifica, e isso é poderoso, assim. Por isso que eu estudo ser humano também. E aí eu queria trazer isso para vocês, um pouco nessa ideia de vocês podem fazer o que vocês quiserem. E, assim, nesse sentido de... Claro, cada um tem suas restrições, tem limitações, tem nessa ideia que pode ser mais difícil para algumas pessoas, eu tenho total clareza disso. Mas no sentido de não se prendam tanto que essa é uma decisão para o resto da vida. Isso é muito pesado. Isso é muito difícil. E a gente leva o mundo nas costas nessa fase, né? Eu imagino que vocês estejam até em sofrimento, talvez. Então, é só para trazer um pouco dessa ideia que a gente pode mudar a rota. E a gente pode sempre aprender, né? Trouxe um pouquinho também da questão das habilidades do futuro, né? E para vocês prestarem atenção aqui, ó, dá uma olhadinha nesse quadro. Habilidades socioemocionais. As habilidades técnicas são importantíssimas, óbvio, mas hoje, o que faz com que a pessoa seja mantida num cargo é a habilidade socioemocional. O que faz a pessoa sair do cargo é a falta da habilidade socioemocional. Então, é como se a gente... Assim, a habilidade técnica hoje é básica, a gente precisa, né? E, para isso, sempre um aprendizado constante. E aí eu deixo a reflexão para vocês, vou abrir para perguntas. O que realmente importa para você? Eu gostaria de deixar essa sementinha e abrir para discussão. Legal, Lívia. Vou ver das discussões aqui, vou falar com você. Vê só a sua câmera, que deu uma travadinha agora. Tá, eu vou voltar aqui para... Vou parar de... Talvez é porque você esteja apresentando. Sim, eu vou parar de compartilhar a tela, só um minutinho. Parou uma cara muito feia de meme? Isso aí a gente nunca sabe. Ninguém merece, né, gente? Por favor. Para mim, essa câmera agora parou para vocês, né? Então, de repente, é pro meu Meet. Para você. Para mim, agora parou uma cara de meme também minha. É assim mesmo. A gente tem que estar acostumado e desencarnado dessa questão da imagem. Então, a Lívia falou dos farmacêuticos. Eu só quero dizer que o papo é químico, tá? Você vai representatividade, aí eu vou logo... Mas vocês viram que na Anvisa tem químico também, né? Tem bastante químico lá. Inclusive, essa semana a gente parabenizou eles, né? Foi ontem? Foi ontem. Então, Lívia, assim, enquanto eles vão formulando as perguntas aqui, eu vou conversando um pouco com você. E, assim, por que eu pensei na Lívia? Por esse primeira identificação que eu vejo em alguns alunos, principalmente em algumas alunas, né, esse gostar de química, mas não querer ser professor, o que é uma pena, porque, né, a profissão de professor é uma profissão que precisa de gente boa, tá? E, assim, vocês estão numa escola onde vocês têm professores por opção e não professores por falta de opção. Acho isso muito interessante e por isso que vocês têm professores tão bons, né? Porque quando a gente tem, eu não consegui nada e acabei dando aula.
e essa não é a realidade da nossa escola, né? Nós somos professores por opção, por escolha, e temos satisfação nessa área, né? Nessa área da educação. Então, isso é importante, mas há um conflito, principalmente entre as meninas, em relação ao gosto de química, mas não querem ir para o mundo da engenharia porque é muito masculinizado. Você acha isso também? Isso foi um determinante para você escolher? Porque, assim, o Luiz, ele é engenheiro químico, né? Nós somos primos, ela, na verdade, é prima do meu esposo, né? E o Luiz também é primo do meu esposo. Quando eu conheci o Luiz, já era engenheiro químico, foi só uma identificação. Eu também faço química. Mas, inclusive, tem até uma história interessante que o Luiz arrumou um emprego para mim e eu recusei, tá? E a culpa foi do Pio 12. Eu comecei a dar aula no Pio 12 e aí já estava apaixonada por dando aula e não consegui ir para a indústria, tá? Não conseguia mais me ver. Eu já contei isso até em algumas salas de aulas. Eu recusei, o Luiz, graças a Deus, não ficou chateado comigo. Mas eu recusei a oferta de emprego dele na época, né? Isso há 20 anos atrás. E, assim, mas isso foi determinante para você na hora de decidir por farmácia? Não foi exatamente determinante, mas era uma preocupação, sim. Porque, realmente, naquela época, então, ainda mais, era um mundo mais masculino. Então, tinha uma certa preocupação, mas não foi determinante. O que mais foi determinante foi a questão de não ter em Brasília. Mas, de fato, é algo a se pensar, né? Ainda é um mundo que a gente vai ter que ultrapassar algumas barreiras para ter um posicionamento mais justo, eu diria assim, né? Mais igualitário. O Matheus está dizendo aqui no chat que a irmã dele faz engenharia mecânica. Que bacana. A gente hoje em dia vê mais mulheres nessas Sim, áreas. aumentou muito, ainda bem, né? Mas você quer falar um pouquinho, Matheus, se ela sente alguma dificuldade, se ela vê algo nesse ponto ou não? Pode falar no chat, que aí a gente transfere para cá. Guilherme está falando aqui que está travando. Está travando quando eu falo? Acho que travou a apresentação. Mas olha só, o Meet não está muito já. Não, Lívia, foi só na hora da apresentação, a sua câmera paralisou. Agora já retornou assim que você retirou a apresentação. Só fiz um comentário. Tá. Obrigada. O Matheus está dizendo que no começo ela sentiu que era um ambiente muito masculino. Sim. Mas agora ela está tranquila em relação a isso, Matheus? Depois acostumou. Sim. Então, é isso mesmo. Isso é uma história que a gente encontra em várias áreas. Por exemplo, quando eu entrei no Pio 12, o João saiu da reunião, então eu vou falar. Houve uma opção por um professor do sexo masculino. Eu não sei se ele lembra disso, mas houve uma opção e depois eu fiquei. Né? O rapaz não pôde ficar e eu fiquei. E estou lá, ano que vem eu faço 20 anos de escola, né? Com muito orgulho, vocês sabem disso. E, assim, isso mesmo, porque a irmã, na época, me falou que ela não via uma professora de química. Né? Então, assim, como era física, ministrado por um homem, né? Matemática em geral, ministrado por homem, biologia, ministrado por homem, ela achava que tinha que ser, nesse núcleo, que eles chamavam de núcleo duro, um professor e não uma professora. Né? Então, é algo que a gente tem que ir provando o tempo todo, ainda nesse sentido. Né? Então, é uma coisa que a gente, mulher, ainda passa. Então, basta da gente, vai partir da gente, mulheres, essa posição, e vai partir dos homens, quando estiverem em cargos onde tiverem a chance de contratar, também entender, né, e olhar a mulher como igual nesse sentido. Perfeito. Certo, gente? Você vai fazer outra pergunta? Em relação a fica à vontade. Não, pelo amor de Deus, vamos perguntar aqui, né, gente? Luiz Riguete quer falar? Pode falar. Bem, não é exatamente do assunto que vocês estavam comentando agora há poucos segundos, mas só queria... em relação a isso de escolher trabalho, as prioridades, se você quer ser feliz ou não, isso é algo que realmente é a minha dúvida nesse momento. Se eu quero ou ter uma vida estável, com um dinheiro considerável para conseguir viver bem, ou se eu vou tentar fazer aquilo que eu gosto. Porque o meu pai, eu vou ser completamente transparente aqui, mas o meu pai sempre falou para mim que as melhores profissões sempre são advogado, medicina e engenharia mecânica.
Ele sempre falou isso. Se você quiser uma vida boa, de respeito, para ser respeitado, além de ganhar um dinheiro bom, são essas 3 que você quer. Porque ele sempre falou, advogado e medicina, médico, você pode abrir o seu próprio consultório, abrir o seu próprio escritório, você pode ser autônomo e tal. Então, e além disso, meu irmão tá fazendo medicina. Ele conseguiu passar para medicina e está em São Paulo, estudando na Unifesp, vai terminar esse ano. Então, e eu sou completamente contrário, porque eu gosto de matemática, ciências exatas, de física. Tipo, física eu gostaria... a minha matéria preferida, eu gostaria muito de ser física, só que... Tá falhando um pouquinho para mim, será que é só comigo? Não, travou um pouquinho dele. Talvez eu levar para outro país. Luiz, volta um pouquinho. Voltou, você gosta de física, física é a sua matéria preferida. Isso. Sempre sabe essa coisa. Já tô com física é a minha matéria preferida, só que aí eu paro para pensar sobre ela, a opção é ser professor, aí professor é aquela coisa aqui no Brasil, né? Ou sair do país, mas para isso você tem que ser um dos top do top, tem que ser muito inteligente. Ou aí eu vou pro ramo da engenharia mecânica, só que aí eu já saí da parte de gostar, porque a matéria que eu gosto é física. Então eu penso, se não é para fazer física e é para fazer algo que seja minimamente rentável, por que não ir direto para medicina? Por que não pular a engenharia mecânica e ir direto para medicina? Que aí eu vou ter estabilidade, vou ter respeito, vou ter status, e ainda por cima tem um irmão que vai poder me ajudar nesse caminho, que já sabe e tal. É isso. Ai, muito obrigada, viu, Luiz, pela partilha. Eu considero que é natural seu pai achar isso, porque é história geracional até, né? Há muito tempo atrás, a gente sofreu muitas crises fortes, né? E a gente precisava estar mais com a carreira, eu diria assim, mais objetiva, mais certeira, né? A gente tinha que pensar mais, eu falo isso a gente, mas é mais geração dos meus pais também, assim, que tinha que pensar na falta, na escassez. O que eu preciso fazer para mudar essa realidade? E essa realidade também é muito dura. Para eles também foi muito difícil. Mas para a gente também é muito difícil, para a gente, né, jovens, né? Eu sou jovem há mais tempo. Mas, assim, então, eu acho que é bacana você trazer isso. Eu acho que é bacana você refletir isso você mesmo e com os seus pais um diálogo, né? Um diálogo, assim, de conversa, quando tiver tudo bem, assim, gostoso, em família, e você começar a trazer elementos da física, trazer essa sua paixão para a física. Porque, assim, óbvio que eu não tenho elementos para te dizer faça isso, faça aquilo, óbvio. Mas o que eu acho importante é que você tem que levar isso em consideração, a sua paixão. Porque a medicina é importantíssima, claro, o direito é importantíssimo, mas todas as áreas são importantíssimas. A medicina, imagina ser um médico medíocre. Olha a gravidade disso. E medíocre que eu falo com a capacidade de entender a importância e a magnitude daquele ofício. A gente vê médicos aí que não sabem nem o que é um ser humano, nem olha para a cara do paciente. Então, assim, imagina a frustração, né, dessa pessoa que faz a medicina sem amar, sem querer, né? Eu acho que é um caminho talvez até mais árduo. E aí eu deixo a reflexão também. O que é sucesso? O que é sucesso para você? E o que é ser top para você? Entende? Eu acho que são reflexões. Não é caminho fácil, não. É duro, é difícil. E boa sorte aí na caminhada. Boa sorte foi meio que se vira, né, Luiz? Meio que se vira mesmo. Assim... Mas obrigado. Tô mexendo com ela, tô brincando com ela. Não, porque é difícil mesmo, né? E assim, a gente acha que é fácil ser médico ou ser engenheiro porque é técnico, mas não, tem que ver é o que ela tá falando mesmo, toda uma história por trás, né? A filha do João, uma pena que o João tenha saído realmente, a filha do João, a Caroline, ela é dentista e ela falou uma vez num evento que nós fizemos na escola, algo que me deixou muito feliz, porque ela foi nossa aluna, e ela falou assim, eu não sou dentista para tratar uma boca, eu tenho uma pessoa por trás da boca, tem uma história por trás da boca. Bom médico, exatamente, um bom médico, ele tem que entender isso, né? Um bom engenheiro também, né? Tem que entender isso.
Tem um filme alemão que o engenheiro faz uma reflexão de pessoas que ele despejou para um grande projeto. É um filme que tem uma grande reflexão nesse sentido, que você faz na sua profissão para a vida das pessoas. Isso é muito importante. E assim, Okay? todas as profissões passam pelo ser humano, né? Exatamente. Inclusive tecnologia alta, inclusive a física. Assim, por que a gente está estudando a física? Qual é a aplicabilidade disso? O que a gente vai trazer para a sociedade, né? Então, acho que a gente nunca pode perder isso de vista. E, assim, eu gosto muito, eu ouvi outro dia, que é você quer ser um bom profissional? Ótimo. Mas primeiro você tem que ser um bom ser humano. Então, assim, eu acho que é bem por aí a reflexão, sabe? Mas eu sei que, né, ajudei pouco. Mas a gente está aqui para refletir. E um químico físico muito importante é Linus Pauling. Linus Pauling ganhou um prêmio Nobel da Paz por aplicação dos seus conhecimentos em física, né? Em química nuclear, em física. Então é importante mesmo. Lívia, tem mais perguntas chegando aqui. Oba, o Igor quer perguntar. Depois a Beatriz, tá, Bia? O Igor, pode falar, Igor. Bom dia. Eu tenho uma certa dificuldade hoje em dia, que eu escolhi uma profissão, eu já tenho uma profissão em mente. Eu quero ser arquiteto, mas eu também tenho muito interesse na área da biologia. E, de certa maneira, eu penso que eu vou ser feliz sendo arquiteto, mas que eu também seria feliz cursando biologia. E são duas áreas diferentes. E, tipo assim, se mais pra frente eu pensaria em mudar, é uma coisa que eu ainda tenho que decidir. Eu queria perguntar se você tem dificuldade em estar estudando algo fora da sua área de atuação. Bacana. Muito obrigada pela pergunta. Eu acho que a minha maior dificuldade foi entender que eu queria fazer outra coisa. Sabe por quê? Como eu sou bem-sucedida na minha área, realizada, tenho uma profissão bem estabelecida. E aí eu pensei, mas por que eu vou inventar outra, gente? Sabe, eu me choquei comigo mesma, sabe? Eu fiquei muito tempo negando o que eu queria, porque eu já estava bem, assim, né? E aí eu demorei, assim, uns 2 anos para decidir me matricular na graduação, fazer outro vestibular, né? Fazer outro trâmite e entrar na psicologia. Então, eu acho que essa foi a minha maior dificuldade. Em relação ao aprendizado, eu sempre fui uma pessoa que gostei mais de exatas, mais nova. Mas isso foi mudando ao longo do tempo. E não que eu deixei de gostar das exatas, mas eu comecei a gostar das humanas. A questão da filosofia, né, da história. Eu comecei a me apegar assim, a esse lado mais humano, né, nesse sentido. E aí, então, eu tô apaixonada. Então, tudo que eu leio, assim, eu fico, sabe, voraz? Quando você gosta do negócio, você fica eles chamam até nos estudos da felicidade, que é o flow, é o fluxo. Você fica ali engajado, lendo, estudando. Então, eu não tenho tanto essa dificuldade. Agora, em relação à sua questão que você trouxe de arquitetura e biologia, eu vi recentemente alguns estudos sobre influência da natureza na arquitetura e na neurociência. O bem-estar que a arquitetura pode trazer para a gente, né, para o ser humano. Tanto que a gente percebe que a gente fica mais feliz quando a gente está perto de planta, quando a gente está perto de natureza, né, e chama biofilia isso. E tem uma área na arquitetura que chama neuroarquitetura. Então, quem sabe aí não é um ramo que você possa aliar a biologia com a arquitetura, né, não sei. Muito bom. Obrigado. Beatriz Lopes quer perguntar? Fortes, perdão. Sim. Eu gosto mais do Lopes, não tem nenhum problema. Bom dia. Então, eu gosto muito de química. Eu realmente sou muito apaixonada em química. E eu tenho uma facilidade muito grande nisso. Tipo, não tenho grandes problemas nisso. E nem em biologia, eu também gosto pra caramba. Eu já fui na Unifesp, lá em São Paulo. A gente foi na parte do necrotério. E, tipo, foi incrível pra mim eu toquei no coração humano, tocar nos cadáveres, e pra mim isso foi algo muito emocionante, tipo, eu me identifiquei muito com aquilo. Realmente foi algo que eu gostei demais. Então, eu penso muito em medicina, só que eu também gosto bastante de uma parte de psicologia, de você entender como a pessoa funciona, tipo,
as emoções, e eu acho que eu sou boa nisso, em conversar, em tentar ajudar a pessoa, e é uma coisa que eu curto fazer. Então, por isso que eu tento pensar para a parte de psiquiatria, porque eu gosto bastante de anatomia, eu gosto bastante de química, então eu acho que essa área seria melhor, mas como eu gosto muito de química, eu fico com medo de eu acabar me perdendo muito em medicina na parte de química e focar muito só em biologia. Aí eu também fico tipo, putz, também gosto dessa parte bastante química. Eu tentei fazer prova para Fiocruz, só que eu não passei no sorteio. Mas eu queria fazer para biotecnologia, que seria essa parte de mexer com vacina e tal, que mistura bastante que eu gosto. Então, eu fico muito em dúvida, mas normalmente eu tendo para medicina, ainda mais por questão financeira, e também, sei lá, eu consegui, tipo, eu tinha 14 anos na época, eu mexi, tenho um coração humano, mexi no cadáver, e para mim, eu era a mais nova do lugar, eu tava em êxtase, eu tava muito, muito feliz. Então, eu não sei o que eu faço da vida. Nossa, eu entendo perfeitamente o que você fala, assim, sinto a sua aflição, mas é um bom caminho esse, é o que faz seu coração pulsar, né? Olha que bacana, você sentiu o êxtase ali, vendo o coraçãozinho, vendo a anatomia. Então, eu acho que é um bom caminho esse, é o que te faz pulsar. E outra coisa que eu acho que é sempre bom frisar, que existem várias possibilidades, independente do que você escolher, você vai ter uma gama para escolher. Por exemplo, se você for para a área da química, Raquel pode falar melhor ainda. Você pode se especializar em química farmacêutica, sei lá. Você pode, na área da psicologia, nossa, um mundo, né? A gente trabalha com ser humano, a gente tem trabalhar com grupos, trabalhar na clínica, trabalhar em hospitais, trabalhar em indústria, trabalhar nas organizações. Então, assim, é um mundo. E psiquiatria também, da mesma forma, a gente precisa de médicos mais humanos e que tenham esse olhar para o ser humano também, né? Então, assim, é um caminho aí que eu acho que o que talvez, claro que é sempre aquela coisa do conselho, né? Se fosse bom não era dado, né? Mas, assim, eu acho que é a gente pensar que a gente tem várias possibilidades e que não tem esse peso tão grande da decisão. Eu sei que é difícil, é fácil para mim falar que eu já passei, mas é tentar trazer um pouco mais de leveza, assim, no sentido, tá tudo bem, eu vou escolher isso aqui agora com as condições que eu tenho agora. E talvez mude daqui a pouco, e talvez não, você ame pro resto da vida, e tá tudo bem também. Eu acho que é mais por aí. Entendi, obrigada. Vou tentar ver o que eu mais amo, né? Assim, eu vou também me meter um pouco na conversa aí, né, Bia? E vou dizer para você assim, eu fugi de biologia justamente por isso, né? Porque para mim tocar em coração e coisa não era muito a minha praia, não. Mas eu vou dizer, o Luiz falou na segunda-feira e a Lívia também falou hoje e eu venho corroborar. Se começar a fazer química já era, porque assim um estudo emocionante, apaixonante, entendeu? Então, eu também tinha muita dúvida quando eu escolhi fazer química. Eu escolhi fazer química porque meu pai fez química, então também é a história de muita gente que escolhe profissão. O pai escolheu e foi, né, e tudo, e escolhi fazer química para fugir da licenciatura, entendeu? Porque eu não queria dar aula e eu via biologia nesse sentido. Depois eu vi que eu tinha escolhido super certo fora da biologia, porque eu não tenho essas habilidades, né, que precisa para algumas disciplinas da biologia, e aí você se apaixona pela química de uma maneira louca, também, que é amor ou ódio. Vocês têm muito isso comigo, né? É amor ou ódio. Ou gosta, ou realmente não detesta. Mas na universidade, se a gente tem uma tendência, é realmente muito interessante, porque você vê um mundo completamente novo, que se abre ali uma possibilidade. Agora, essa possibilidade também é muito grande da química ambiental, química farmacêutica, a química ligada à educação. Quer dizer, hoje em dia eu estudo pedagogia, que é algo também apaixonante, e a gente tem uma tendência, e assim, quando eu digo a gente um pouco mais velho que vocês, e os pais de vocês também, né, e muitos de vocês têm idade para ser meu filho, inclusive minha filha está aqui, né, exatamente, a gente
tem uma tendência, a gente veio de uma geração que achava que o inteligente era quem sabia matemática, né, Lívia? A gente ouvia isso. Né? Então, a pessoa, ela tinha que era só o direito que se, como é que eu posso dizer, se safava nesse meio aí. Mas a engenharia, a medicina, a gente tinha que saber, pelo menos no vestibular, né, a matemática. Né? E a gente cresceu com isso, né? Com esse zumbido, eu não sei matemática, ou eu não gosto de matemática, né? Eu gosto de literatura, eu gosto de pedagogia, é lindíssimo. Você estuda o ser humano, como o ser humano aprende, é uma coisa fantástica, né? E a gente acha que quem aprende outra área realmente é menos capaz. Isso não é verdade. Isso não é verdade, né? A gente tem como ser muito feliz nessas outras áreas e ter contribuir muito para a sociedade, muito mesmo. Então, não fiquem com esse medo. E como a gente está tentando trazer aqui, né, desde a segunda-feira, a vida nos leva para outros caminhos. Eu vi uma frase pichada na parede, tá? Não foi em um lugar muito, muito didático, não. Foi pichado, foi uma pichação de parede. Um grafite, para ficar mais bonitinho, um grafite. Estava escrito assim, eu deixo a vida me levar, mas de vez em quando eu remo. E é isso mesmo, né? A gente tem que deixar a vida levar, né? Mas a gente tem que estar remando, porque senão, se ela estiver te levando para um buraco, para uma corredeira, para um precipício, aí você vai remar para outro lugar. Mas remar é o que o Luiz trouxe na segunda-feira, de estar estudando, de estar preparado, de estar se instruindo, estar se informando, mas também de se permitir, né, de não ter muitos preconceitos em relação a uma série de outros preconceitos que as outras pessoas têm. Né? Acho que é por aí. Eu acho interessante também, Raquel, que é a profissão de professor, inclusive, né? Que para mim é uma semente de transformação, né? E é tão potente isso, né? E é tão negligenciado às vezes, né? Muitas vezes. Então, são várias possibilidades, né? Eu queria... Não sei se finalizando, Raquel, como é que você quer? Quer perguntar mais alguma coisa? Sim, pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade para a gente finalizar. Não, porque eu queria pedir mais uma vez lá no Mente. Só que agora com o código 701513. Deixa eu colocar aqui no chat. Quero que vocês respondam a perguntinha que está lá. Por favor. Quero sentir como é que tá a vibe de vocês aí agora. Mas estou aberta a pergunta ainda. Eu estou tranquila aqui hoje. Não, eu vou finalizar, Lívia, porque depois do seu coisa, porque eu não sei se eles têm aula depois. Eu estou invadindo as aulas. Eu vou só compartilhar a tela aqui para já ver os resultados, tá? Bom. Vocês estão vendo a minha tela? Está começando a apresentação agora. Sim. Eu daqui, você vendo aqui. Setenta, 15, 13. Eu coloquei o código 7, coloquei. Entrou para vocês a apresentação? Para mim não entrou, mas eu estou com um problema aqui mesmo. Não, mas é que o meu é o programa do Meet, que tem estado. Apareceu aqui. Entrou, Maria Luísa? Tudo bem. Não, se vocês estão vendo, ótimo. Eu não estou vendo, não. Daqui a pouco vai aparecer. Vamos esperar um pouquinho. Está começando a aparecer para mim aqui. Aham. Isso. Apareceu reflexivo, inspirada, feliz. Estou gostando. Vocês estão me ouvindo?
Sim. Sim, tô ouvindo. Eu acho que talvez a minha internet também esteja lenta, não sei. Eu também tô ouvindo. Tem gente com fome, tá na hora mesmo, né? Tem um grupinho paralelo aí, né, que eu tô percebendo, né, essas respostinhas combinadas. Eu vou pegar um grupinho. Faz parte da criatividade. Eu não falei em você, Breno, você precisa se entregar. Não, mas o pessoal é meio preconceituoso comigo, tá? Que isso. Teve muito normal, inspirada, reflexivo, pensativa, animado, dividido, decidido. Olha que bacana, gente. E é isso é vida real, né? Eu agradeço demais, tá? A presença de vocês, a atenção, a participação. Fico muito feliz com esses momentos. E queria deixar uma frase que eu gosto muito, que é do Bill Nye. E ele fala que toda pessoa que você conhece, qualquer pessoa que você conhece, sabe algo que você não sabe. Então, todo momento é momento de aprendizado. E eu agradeço muito vocês, a Raquel e o Colégio Pio XII, por hoje. A gente que agradece, Lívia, você ter aceitado o nosso convite, né, ter estado com a gente daí de Brasília, né, dentro dos seus afazeres, desse home office que entra na nossa rotina, assim, que parece fácil, mas é bem complicado, né? A gente tá afastado, né? E a gente, tudo que a gente está vivendo, né? Da família, né? De tempo sem ver a família, e que eles também, os alunos, né? Eu quis trazer uma semana diferente para eles e agradeço a eles, né? Pela colaboração e pela atenção e pelo ouvido, né? Essa confiança que eles depositam, e agradeço a você por trazer a sua competência, a sua simpatia, né, essa sua energia boa, que eu particularmente conheço e gosto muito, tá? Para dividir um pouquinho com esses alunos que você acabou de conhecer e que eu gosto muito também, e que podem te seguir lá na rede social e que vão começar a gostar muito bem de lembrado, você. contem comigo. Se tiverem outras dúvidas, podem me procurar lá no @liramalho. Felicidade, autoestima, autoconhecimento, tem lá também. Tá bom? Um beijo. Então tá bom, gente. Posso dar uma palavrinha? Muito obrigada. Alguém quer falar? Verônica. Verônica, pode falar. Pode falar, Verônica. Oi, Lívia. É a Verônica, orientadora. Lívia, em nome da escola, da coordenação, da direção da coordenação, agradeço, tá, essa sua partilha, esse momento, seu depoimento, é muito inspirador, tá? Foi maravilhoso esse momento. Saio também, como eu coloco, eu saio agora desse momento também inspirada nós vamos montar uma feira de profissões, né, em setembro. Já deixo aqui o meu convite para que você esteja participando conosco. Claro. Tá? Todo esse momento trouxe algumas ideias, essa questão mesmo da escolha profissional, já trouxe para mim algo que eu percebi aí nos alunos do nono ao ensino médio. Essa oportunidade também agradeço a Raquel, dela estar colocando nesse momento todos os alunos do nono ao ensino médio numa mesma conexão, né? ainda mais no momento remoto, né, que nós estamos vivendo, de isolamento, desculpa. Então, ela trouxe esse encontro. Então, assim, eu sempre parabenizo a Raquel pelas ideias, né? Eu sou fã. Eu também. Então, deixa eu te dizer, vou trazer algo que, assim, já penso em eles estarem, no momento, trabalhando a questão da história das profissões e a história da elite brasileira, né? Então, para eles contextualizarem que muito do que a gente escuta das nossas gerações, né, elas vêm muito calcada numa história em que a elite política do país nos colocou, e isso é cultural. Então, é bom que a gente perceba, tenha isso bem claro, e por que quando a gente vota em determinados políticos, eles continuam essa cultura da elite. Então, a valorização de determinadas profissões vem muito arraigada a valorização da profissão da elite.
né? Então, a gente tem que mudar esse campo político, colocar pessoas que entendam que a questão profissional do professor, como você falou, que nem sempre é bem remunerada, mas é uma profissão essencial no desenvolvimento da sociedade. Mas por que eles não investem, né? Por que a gente tem essa questão muito presa à elite política? Então, eles precisam ter esclarecido, porque isso alimenta, e a escolha profissional também faz com que eles entendam, né? Uma importante contextualização, né? Exatamente, vai tirar um pouco dessas correntes que nos prende a esse pensamento elitista, né? Até mesmo na hora da gente escolher uma profissão. Então, já me trouxe, você já me inspirou para trazer esse tema, então te agradeço. Vou usar o seu material, que você tem que estar gravado, e você irá compartilhar. Muito obrigada, pela presença. Obrigada a você. Vez, tá? A Verônica é professora de História, Lívia, e é orientadora educacional, então você imagina que ela também fez essa transição, né, de uma área, né, da educação, né, e essa visão de historiadora que ela traz de maneira perfeita, né, que se encaixa. É isso aí, e que o Pio XII sempre tem um outro olhar, né, nessa profissão, principalmente na área de humanas, porque é importante. E a gente está vendo que agora a gente não vive só uma crise financeira, a gente vive uma crise humana, né? Esse é muito, muito interessante da gente discutir. Então, eu agradeço mais uma vez a você, a Verônica, ao Guilherme pelo suporte aí, né, da parte de informática, a Verônica pela participação, e aos alunos também que compareceram hoje. Tá? Um bom final de semana para a gente, tá? Fiquem com Deus, se cuidem, e a gente depois posta lá algumas informações no nosso mural virtual. Tá? Um grande beijo para vocês. Um grande beijo, Lívia. Um beijo. Fica aí mais um pouquinho, Lívia. Fica aí mais um pouquinho. Pra você também, beijo. Beijo, Michael, não some não. Tá. Raquel, tchau todo Tchau, mundo. Lívia. Beijo. Tchau, Raquel. Beijo. Tchau, Verônica. Tchau, Raquel. Tchau, Lívia. Tchau, Júlio. Tchau, gente.